Os iorubás são povos que vivem na África, hoje na atual Nigéria, entre o rio Ogum e o rio Níger. São vários povos que até o século XVIII viviam de forma autônoma nas suas cidades-estados, tendo como origem comum a cidade de Ifé e a linguagem iorubá. Ao chegar no Brasil, trazidos no processo de escravização de africanos na diáspora forçada, ficaram conhecidos aqui como Nagôs e deram origem, junto com outros povos que também foram trazidos durante esse processo, ao candomblé brasileiro, principalmente ao candomblé Queto, que é um entre várias linhas do candomblé brasileiro, como o Jesmarri, entre outros. Até o século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, os iorubás viviam em cidades-estado autônomas na África. Eram diversas cidades bastante urbanizadas, como Ifé, Oió, Queto, Ebá, Ijexá, Ijebu, entre diversas outras cidades. É interessante ressaltar que a imagem que o Ocidente tem da África antes da colonização é uma visão estereotipada, né, e racista que não traduz a realidade dos povos e das cidades daquela época. É comum ser retratado em filmes ou em outros materiais audiovisuais a imagem africana tribal com um caldeirão no meio da cidade, enfim. Essa é uma visão que não traduz o que eram essas cidades-estados dos iorubás nas regiões africanas antes do século XIX. É importante ressaltar que eram cidades extremamente urbanizadas, com comércio entre si e entre outras cidades fora das cidades que se encontram dentro dessa etnia iorubá, que até então não estava unificada. Como já foi dito, as cidades elas eram autônomas, embora dialogassem entre si, e eram cidades que compartilhavam, né, a mesma língua, o iorubá, e a mesma origem, né, a cidade de Ifé. Então, além de Ifé, que foi a primeira cidade e que tinha uma grande influência política e religiosa perante as demais, também cabe ressaltar a importância de Oió, que é outra cidade também de grande importância, mas uma importância política e econômica, por ter uma expansão comercial muito grande. Então, Ifé e Oió eram as duas principais cidades até o século XIX, até a unificação aí dessas cidades e desses povos sob o manto da etnia iorubá. Além de fatores internos, como a origem e a linguagem compartilhadas, fatores externos contribuíram para a unificação das cidades-estado iorubanas. Um desses fatores foi o conflito armado com o reino de Daomé. A expansão dos daomeanos contribuiu para que os povos iorubanos, ameaçados a partir desse conflito, se unificassem de alguma forma. O reino de Daomé mantinha acordos com a Inglaterra colonialista e escravagista, o que fez com que Daomé reunisse recursos e estrutura suficiente para construir sua empreitada de expansão sobre o domínio iorubano. O reino de Daomé, que estava em conflito com os iorubanos, inclusive com Oió, a principal cidade, se encontra hoje no atual Benin, vizinho da Nigéria. Ou seja, eles desde sempre compartilhavam fronteiras, o que contribuiu para que, a partir do processo de expansão do reino de Daomé, o conflito chegasse até as fronteiras iorubanas.
Outro aspecto externo que contribuiu para a unificação étnica e cultural territorial das cidades-estados urbanas, além da sua relação e conflito com os daomeanos, foi também a relação com os alçais. Os alçais são africanos islamizados que também constituem parte considerável dos povos da atual Nigéria, o que obrigou essas cidades-estados, esses povos, se colocarem enquanto unidade étnica para sobrevivência no processo de criação do Estado nigeriano. E os próprios alçais também sempre viram e identificaram todos esses povos das cidades-estados como iorubanos. Então isso também, a partir dessa relação de alteridade, contribuiu para a unificação étnica e cultural dos povos iorubanos. Meu nome é Jane Fernandes, eu não sou precisamente do Candomblé, eu sou de uma religião que cultua Ifá. É uma religião muito parecida com o Candomblé, na verdade, assim, é uma religião que vem da Nigéria. Em questão de ritualística, de preceito, enfim, é muito parecido com o Candomblé, porém a gente tem um elemento que chama Orumilá, que intermedia todas as relações entre nós e os orixás, né? Todo o culto se dá por Ifá, né? E essa é basicamente a diferença. No geral, tem muito mais similaridade do que diferenças. Meu nome é Jade, eu sou do Rio de Janeiro, moro em Buenos Aires. Hoje eu não frequento nenhuma casa de santo aqui. Minha mãe, ela é mãe de santo e a orixá da casa ele é Axé e Atopé, em Iguaba Grande, no Rio de Janeiro. Eu sou de Odé Ilé, com Oxum, e não sou feita no santo. Sobre a questão do uso do Yorubá no culto, a gente pode aí elencar dois fatores muito importantes que são para mim os mais essenciais, né? É um tema amplo, acho que não sei se é consenso entre todas as casas, eu posso falar sobre a minha experiência pessoal e assim o que é passado dentro do Ifá, dentro do que eu aprendi, dentro da família que a gente construiu aí, dentro do meu ilê. Assim, a primeira questão é a questão de que é uma religião africana, uma religião dos povos Yorubá, né? Mais precisamente no meu caso na Nigéria. E por essa razão é uma cultura de muita tradição oral, né? É uma cultura que se passa conhecimento, se passa todo o ensinamento, tanto no que diz respeito ao culto, no caso deles até no que diz respeito à vida mesmo, cotidiano, de tradições orais. A literatura, os itões, tudo vem em tradição oral. Então, em respeito, em homenagem a essa cultura que vê essa língua, né, a língua falada, de uma maneira tão importante, a gente tenta preservar isso, né, porque muito conhecimento vem a partir do Yorubá. E algumas coisas que nunca foram traduzidas. Meu orixá nasceu numa casa de Umbanda, mas o meu pai de santo era feito em candomblé e feito em Umbanda. Sempre soube que o meu orixá respondia muito mais às orações, aos cânticos em Yorubá, por ser um orixá de nação, por ser um orixá de Queto, como o Oxóssi é rei de Queto. Então eu sabia que o meu orixá ia responder muito mais quando eu chegasse no candomblé, e não deu outra. Eu cheguei no candomblé e sentia muito, sentia muito mais axé quando eu estava no candomblé. A minha mãe também sempre me fez acreditar que a gente fazendo todos os procedimentos em Yorubá, a gente se ligava muito mais a essa ancestralidade do Queto, do Nagô, né, do Jeje. São nações que utilizam o Yorubá como idioma, e daí nasceu essa nossa religião que a gente pratica e tem tanta fé até hoje. Em segundo lugar, e o mais importante, né, de todos, é que além de dar toda essa importância à tradição oral, os povos yorubanos, né, quem cultua o orixá, em sua maioria, acredita no poder da palavra, né? A palavra é uma coisa muito importante e todos os cumprimentos de orixá, por exemplo, todos eles se dão pelo Yorubá, né? Quando você cumprimenta um orixá, como por exemplo, quando você diz Odoia, Iemanjá ou Eparrém, Ansã, você está invocando aquela energia, você está convidando aquela energia para se fazer presente, seja no seu corpo, seja no lugar, no ambiente.
O papel da voz nesse processo é muito importante. E você pode ver isso no candomblé, você pode ver isso no Ifá, você pode ver isso no candomblé no modo geral, você pode ver isso também na Umbanda. A música, o som, são elementos extremamente importantes, levados assim, à máxima importância nessas religiões, justamente porque a África, né, e os povos urbanos, quem cultua o orixá, dá muita importância ao som. Então eu acredito e eu sinto muito mais axé quando todas as celebrações são feitas em Yorubá. E eu acho que é a maior conexão que a gente tem com essas pessoas que trouxeram tanta luta e tanta força pra gente. E principalmente trouxeram essa religião linda, extremamente ligada à natureza. Hoje aqui em Buenos Aires, se eu posso explicar a nossa religião para alguém, eu explico dizendo que é uma religião ligada a gente de força, a gente de fé. E principalmente a natureza, essa ligação do céu com a terra e com tudo que a gente tem aqui hoje, é o principal tesouro que a gente tem da nossa religião, que a gente não pode deixar morrer. Quando você vai invocar um orixá, quando você vai chamar um orixá, é muito importante que você chame numa tonalidade certa, porque aquela vibração chama o orixá, aquela vibração mexe aquela energia, tanto em você quanto no universo, para que esse encontro aconteça. Muito por isso também a gente precisa aprender pelo menos o mínimo, né, do orixá, das rezas e da invocação do orixá, né, ou cumprimento, enfim. A minha experiência com isso sempre foi de muito carinho, né? Eu tô nessa religião há bastante tempo, então eu aprendi desde pequena algumas palavras, algumas expressões, e isso acabou fazendo parte do meu cotidiano, né? A gente acaba trazendo isso de uma maneira, porque a religião africana, as religiões que vêm da África e que aqui se abrasileiraram, mas ainda assim mantém muito da África, são religiões que não dá para você viver fora, viver a minha vida e aí em algum momento eu vou no centro, no ilê, no barracão, enfim, pratico a minha religião, volto pra minha vida e acabou ali. Não, não é sobre isso. É sobre um dia a dia. É sobre você viver muito o máximo que você puder aquela religião. Então, acaba que algumas palavras vêm no dia a dia, né? No que diz respeito à comida, no que diz respeito ao trato com as pessoas, no que diz respeito à sua fé. Então, você acaba repetindo muito palavras em Yorubá. Então, a minha experiência com isso sempre foi de muita presença do Yorubá na minha vida, né? Tem coisas em Yorubá que uma palavra, para você explicar, você vai precisar de 3 páginas em português, porque é um conceito complicado, é um conceito que não existe na nossa realidade, para trazer para nossa realidade. Precisa de adaptações, porque traz conhecimento da África de anos atrás. Ou seja, uma sociedade completamente diferente da nossa, de organização diferente da nossa, de pensamento, filosofia diferente do nosso. Que quando você vai tentar traduzir para o português, não tem como você fazer uma tradução perfeita, né? Então, a palavra iorubana, ela, naquele momento, ela precisa ser evocada, porque só ela explica determinadas coisas, né? A presença do Yorubá nas religiões afro-brasileiras, no culto de Ifá, no culto do candomblé, elas são muito importantes por diversos motivos, né? Assim, desde os mais pessoais até os de preceitos, de obrigação. Então, acaba que eu nunca conheci, por exemplo, uma casa de candomblé que não usasse Yorubá. Ifá também, nunca vi uma casa que não usasse da língua iorubana para expressar o que for, ou para trazer energia, enfim. Então, por essa importância da voz, do que é falado, muito mais do que é escrito ou pensado, a voz é o que mais importa, né, no culto. Então, muito por essa razão, o Yorubá acaba ficando bastante presente. O idioma Yorubá traz sempre esse tesouro pra gente, trazendo a tradição da nossa religião, que eu acho linda e que eu tenho o maior prazer em dizer. Eu fui frequentadora, que eu sou filha de mãe de santo, filha carnal de mãe de santo. Tenho muito orgulho dela, tenho muito orgulho dessa religião. Olá, eu sou o David, sou abian do Cuecejal Mo Yaizo, uma casa de candomblé de Ejimari, localizada em Bariê, Duque de Caxias. A utilização do Yorubá no candomblé brasileiro, ele é de extrema importância porque ele nos remete à raiz da nossa religião, que é a África, né?
Em primeiro lugar, que o candomblé ele é muito mais do que uma religião, né? O candomblé ele é uma cultura completamente complexa e ampla, que reúne linguagem própria, cantigas próprias, rituais, comidas, enfim, tudo o que é necessário para se constituir, né, uma cultura de um povo, de uma população, de uma etnia, né, o candomblé ele possui. Meu nome é Larissa, eu tenho 26 anos, sou advogada, militante e feita no candomblé, iniciada há 10 anos, em uma casa de santo tradicional do Rio de Janeiro, localizada no bairro do Grajaú. Vou dar minha opinião hoje sobre a importância da utilização da linguagem iorubá no nosso culto. Mas antes eu acho importante a gente fazer uma diferenciação, para que fique muito nítido o que eu quero dizer aqui. O que acontece na África não é o que acontece no Brasil. Na África tem-se o culto ao orixá, e no Brasil tem-se o candomblé. Qual é a diferença? O culto ao orixá é que em cada região da África um deus é adorado. Então, por exemplo, em Oxobô, cultua-se Oxum, a minha santa. Quando eles vieram para o Brasil, há anos atrás, para serem escravizados, né, na época da colonização, eles não podiam professar a sua fé. Então daí vem até o sincretismo, mas isso não é o nosso ponto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eles não podiam sequer cultuar seus deuses, imagina se estabelecer cada um em uma região, para cada região cultuar o seu deus. Embora ele seja uma religião, uma cultura brasileira, né, no sentido de que a existência dele se dá a partir do processo da diáspora africana, que o candomblé que existe em África é muito diferente do que nós temos aqui no Brasil, né? Então por isso eu considero o candomblé uma religião brasileira. A utilização da língua, né, africana nesse ritual, ele nos remete a essa raiz da religião. Então o que foi feito? Cada negro trazendo a sua cultura regional, trazendo a sua religiosidade regional, trazendo a adoração àquele Deus, foi se unindo com outro que adorava outro orixá, com outro que vinha de outra região e adorava outro orixá, e assim fez-se um culto a todos os orixás de uma só vez. Surgia o candomblé, religião brasileira, mas de matriz africana. Então a gente tem aqui no Brasil o candomblé ele dividido. A gente tem o queto, né, que remete aos iorubás, que aqui no Brasil é chamado de nagôs, que são da atual região, né, da Nigéria. Nós temos aqui, né, o Jeje-Marie, que é o candomblé, né, mais identificado com os povos que hoje são da região do Benin, enfim, e outras segmentações, né, do culto. Por que é importante dizer isso? Porque cada um veio de uma região da África, então eram várias nações. A nossa Casa de Santo, por exemplo, é da nação Queto. Então a utilização da linguagem iorubá é fundamental. A gente cultua orixá, a gente utiliza a cultura e a linguagem iorubana. Mas, por exemplo, há escravos que vieram de Angola, cultua-se Inquice, são forças da natureza também, mas não se fala orixá. A gente fala orixá porque em Queto se cultua orixá. Então eu venho de uma casa que é de Jeje-Marie, né, que é desses povos do Benin, né, que não são iorubanos, que não falam iorubá, são os povos Fons, né, que tem como língua aí o Fombê, mas os iorubás, eles conseguiram de alguma forma se expandir, né, de uma forma que hoje em todos os cultos de candomblé, pelo menos no Rio de Janeiro, né, o iorubá ele é a linguagem principal, né, mesmo nas casas de Jeje-Marie, por exemplo. A gente tem que lembrar que a nossa religião não tem livro sagrado. Então a nossa religião é essencialmente oral. Os nossos mais velhos vão passando para nós e para os mais novos todos os conhecimentos de forma oral. E aquilo vai se perpetuando através da oralidade, de geração para geração. Mais do que isso, a cada palavra que a gente fala, cada vez que alguém nos chama e nós atendemos em iorubá, cada vez que nós tomamos a bênção a um irmão ou irmã em iorubá, cada vez que a gente fala qualquer coisa em iorubá, a gente está aprendendo a cultura, a religiosidade e, melhor, resistindo, fazendo persistir aquela linguagem, aquela cultura de um povo que veio para cá forçado e que não teve a chance de professar dignamente a sua fé.
Então, o candomblé é resistência. Essa expansão da cultura nagô, né, do candomblé queto, fez com que o Yorubá fosse reconhecido. Não só o Yorubá, mas toda a cultura que envolve o candomblé queto. Hoje, se você conversar com uma pessoa e falar de orixá, essa pessoa vai saber, ela vai identificar, né, o candomblé, o orixá e tudo mais. Mas, por exemplo, se a gente falar de Vodum ou de Inquice, talvez não, as pessoas não conseguem reconhecer. Por que disso? Porque a cultura iorubá, ela conseguiu se tornar hegemônica dentro do candomblé e conseguiu também estabelecer formas de divulgação dessa cultura. Com diversas lutas para que se fizesse legislação em defesa do candomblé, tiveram também a percepção de se relacionar com artistas e com pessoas famosas que divulgavam o candomblé queto, e isso fez com que o Yorubá, né, a cultura nagô, se tornasse tão forte nas casas de candomblé brasileiras. Além de não termos livro sagrado, falar em Yorubá é muito importante, porque nós não rezamos Pai Nosso, por exemplo. A gente não é católico. As nossas rezas são também em Yorubá. As nossas rezas, as cantigas que nós tocamos, cantamos e dançamos, cada toque no atabaque é característico. Tudo isso vem da África. A nossa religião é de matriz africana e a linguagem Yorubá é fundamental para que o nosso culto seja professado da maneira correta, da maneira bonita que a gente quer preservar e principalmente para que se preserve o que foi trazido de lá com tanto sofrimento, com tanto esforço, com tanto sacrifício. Tem muitos mistérios, né, da religião que talvez termos brasileiros não dessem conta de explicar, né? Então, por isso que se torna fundamental a utilização de uma linguagem africana, porque essa linguagem é o que consegue traduzir da melhor forma o significado daquele determinado ritual. Outro ponto é de que o candomblé, diferente de outras religiões, é uma religião oral, né? É uma religião que prioriza a oralidade. Isso é uma herança africana. Se a gente pegar outras religiões, como o cristianismo, por exemplo, né? São religiões que têm um livro sagrado, o islamismo, né? Você tem um livro que diz a forma como você deve seguir dentro daquela religião, né? E isso é algo ocidental, né? Vamos dizer assim. Tanto é que alguns juízes não reconhecem o candomblé enquanto religião e queriam desqualificar o candomblé enquanto religião por não ter, né, um livro sagrado, um livro, né, orientador da religião, por não ter nada que material, né, que oriente como os candomblecistas devem se portar. Isso é uma completa ignorância sobre a cultura africana, sobre o candomblé, sobre a forma que o candomblé se estabelece, sobre a forma que esses povos africanos e urbanos, daomeanos, se organizavam antes da colonização europeia, né? Então, é uma forma também de tentar homogeneizar as religiões e colocar dentro da caixinha ali, né, eurocêntrica. E o candomblé, ele luta muito contra isso. O candomblé ele está fora dessa caixinha, né, no sentido de que ele busca preservar, né, a oralidade como central para a passagem mesmo da nossa cultura, da nossa religião, dos mais velhos para os mais jovens, né, que ingressam no culto. Então, a linguagem iorubá, na minha opinião, é muito importante, não só pela religião, ela é necessária na nossa religião, porque a nossa religião é essencialmente oral, e cada vez que a gente fala um termo, uma palavra em iorubá, a gente aprende mais da nossa própria religião. Candomblé não se aprende com livro, com vídeo, candomblé se aprende dentro da casa de santo de geração para geração. O candomblé não é aberto. O candomblé tradicional, só os iniciados podem saber determinadas coisas, e não é qualquer iniciado. A gente faz santo, a gente é iaô, a gente não pode saber tudo. A gente vai, conforme vai ganhando tempo de santo, a nossa nova vida,
a gente vai aprendendo mais. O Yorubá, né, ele também tem essa importância porque o Yorubá, que é falado dentro das casas de candomblé ou no culto a Egum, por exemplo, é um Yorubá específico que busca traduzir, né, coisas específicas, né? Não é qualquer um que vai aprender esse Yorubá. Só quem está ali no dia a dia, né, vivenciando o axé ali, né, que a gente chama, a casa de santo, que vai aprender e vai saber o significado do que está sendo dito ali, né? Isso também é uma forma de preservação da cultura, né, para pessoas não iniciadas, pessoas de fora, né, da religião. Então, a utilização da linguagem Yorubá é fundamental na nossa religião, para o culto e para preservar a cultura, a religiosidade, a tradição africana no nosso país. É um ato de resistência falar Yorubá, professar a nossa fé da maneira que ela é, em Yorubá. A bênção a todos e que Oxum abençoe. Ìtorí tó ń bá wí ó tó nílùú àmọ́ zimi ní àfàìtó nílùú ọmọ àgbálù ẹ̀dá. Omi wọ́n yàrá gbẹ́rẹ́rẹ́ o. Omi wọ́n yàrá gbẹ́rẹ́rẹ́. Ṣé mọ̀ ń pé omi ò lápá? Omi ò lẹ́sẹ̀. Omi sì wọ́n yàrá.